O nascer da revolução. Na tranquila São Francisco, em um período de incertezas e mudanças rápidas, dois amigos visionários compartilharam um sonho ousado. Travis Kalanick e Garrett Camp, impulsionados por uma inquietação em relação ao estado atual do transporte urbano, conceberam a ideia de uma plataforma que conectaria motoristas e passageiros de uma forma totalmente nova. Essa ideia, nascida de conversas latejantes em cafeterias locais, rapidamente se transformou em uma missão, e assim, a Uber surgiu. A disrupção começa. No início, a Uber era mais do que apenas uma empresa de transporte, era uma promessa de liberdade e comodidade. Seu aplicativo intuitivo, que permitia aos usuários chamar um carro com o toque de um dedo, representava uma mudança de paradigma no mundo do transporte urbano. Aos poucos, os táxis amarelos foram substituídos pela elegância dos carros pretos da Uber, e a experiência de transporte nunca mais foi a mesma. A ascensão meteórica. À medida que a Uber se expandia para além das colinas de São Francisco, sua influência se espalhava por cidades ao redor do mundo. Seus números de faturamento subiam vertiginosamente, enquanto investidores ávidos se aglomeravam para fazer parte dessa revolução. O que começou como uma ideia audaciosa logo se tornou uma força inabalável no mundo do transporte. A montanha-russa de conflitos. No entanto, com grande poder, vem grande responsabilidade, e a Uber certamente enfrentou sua parcela de desafios. De batalhas legais contra regulamentações municipais a debates sobre a natureza do trabalho independente, a empresa teve que navegar por águas turbulentas. As vozes dos motoristas e dos passageiros, muitas vezes esquecidas no turbilhão, foram trazidas à luz, desencadeando debates sobre os direitos dos trabalhadores e a ética corporativa. Expansão e diversificação. Mesmo diante de adversidades, a Uber nunca recuou. Ao contrário, ela se adaptou e evoluiu, expandindo sua gama de serviços para além do transporte de passageiros. O lançamento do Uber Eats e do Uber Freight abriu novos horizontes de oportunidades, mostrando que a inovação não tem limites. Ao diversificar suas ofertas, a Uber demonstrou sua capacidade de se manter relevante em um mundo em constante mudança. O futuro brilhante. Enquanto olhamos para o horizonte, podemos vislumbrar um futuro empolgante. A Uber está na vanguarda da inovação tecnológica, explorando novas fronteiras com veículos autônomos e soluções de mobilidade urbana. Seu compromisso com a excelência e a busca pela perfeição a tornam uma força a ser reconhecida, pronta para moldar o mundo do transporte para gerações futuras. O legado da Uber. À medida que concluímos nossa jornada pela história da Uber, somos lembrados de sua resiliência, coragem e compromisso com a mudança. É mais do que apenas uma empresa, é um símbolo de potencial humano e possibilidades ilimitadas. E à medida que cada capítulo da história da Uber se desenrola, podemos ter certeza de uma coisa: sua jornada está longe de terminar. A jornada épica da Uber, transformando o mundo com inovação e determinação. Em um mundo onde as ruas estavam há muito tempo dominadas por táxis amarelos e aplicativos de transporte eram apenas uma miragem distante, dois visionários ousaram sonhar com uma realidade diferente. Travis Kalanick e Garrett Camp, impulsionados pela paixão pela inovação, uniram forças para criar algo verdadeiramente extraordinário: a Uber. Nascida das cinzas da ineficiência e da frustração, a Uber emergiu como uma fênix no céu digital. Seu aplicativo simples, mas poderoso, trouxe consigo a promessa de uma revolução no transporte urbano. Imagine, apenas com alguns toques em seu dispositivo móvel, você poderia convocar um veículo que apareceria como um gênio da lâmpada pronto para levá-lo aonde deseja. O que se seguiu foi uma saga de crescimento explosivo que reverberou por todo o globo. Da ensolarada São Francisco às cidades pulsantes de Nova York, Tóquio e além, a Uber espalhou suas asas com uma determinação incomparável. Seu faturamento anual, que ultrapassou os bilhões, não apenas impressionou os observadores, mas também desafiou as noções convencionais do que uma startup poderia alcançar. No entanto, não foi uma jornada sem suas batalhas. Conforme a Uber desafiava as normas estabelecidas, enfrentou uma resistência feroz. Manifestações de taxistas, litígios legais e críticas fervorosas, cada passo em direção ao progresso foi marcado por adversidade. Mas,
Como uma fortaleza erguida sobre rochas sólidas, a Uber permaneceu firme em seu propósito. Mas a Uber não parou por aí. Como uma força da natureza, ela se adaptou e evoluiu, expandindo seu alcance além do transporte de passageiros. O nascimento do Uber Eats e do Uber Freight ecoou através dos corredores da indústria, mostrando ao mundo que a inovação estava no cerne de sua essência. Olhando para frente, a Uber não está satisfeita em apenas seguir o caminho batido. Ela continua a desbravar novos territórios, investindo em tecnologias futurísticas como veículos autônomos e soluções de mobilidade urbana. A visão da Uber não conhece limites, e o mundo está apenas começando a vislumbrar o que está por vir. Cada capítulo da história da Uber é uma narrativa de perseverança diante das adversidades, um testemunho do poder da inovação para moldar o destino. À medida que a empresa enfrentava desafios, sua determinação apenas se fortalecia. Cada crise era uma oportunidade, cada obstáculo uma chance de se reinventar e superar expectativas. Por trás dos números impressionantes de faturamento e expansão global, há histórias de indivíduos comuns que se tornaram motoristas parceiros da Uber, encontrando uma fonte de renda em tempos de incerteza econômica. Há também as vozes dos passageiros, que testemunham a comodidade e a acessibilidade que a Uber trouxe para suas vidas cotidianas. As batalhas legais travadas pela Uber contra regulamentações municipais e resistência da indústria estabelecida são como cenas de um épico moderno. A empresa enfrentou seus detratores de frente, defendendo sua visão com uma convicção que ecoou pelos corredores do poder e pelas ruas das cidades. A Uber não é apenas uma empresa de tecnologia, é um catalisador de mudanças sociais. Ela desafiou as noções tradicionais de trabalho e emprego, colocando em pauta questões sobre os direitos dos trabalhadores e a natureza da economia gig. Ao mesmo tempo, abriu caminho para novas formas de interação social e mobilidade urbana. Por trás da fachada corporativa, a Uber é uma história de pessoas, de sonhadores audaciosos, motoristas dedicados e passageiros gratos. Cada viagem é uma oportunidade de conexão humana, de compartilhar histórias e criar laços que transcendem fronteiras geográficas e sociais. Enquanto concluímos nossa jornada pela história da Uber, somos deixados com uma sensação de admiração e inspiração. É uma história que nos lembra que grandes mudanças começam com uma simples ideia, alimentada pela coragem de sonhar grande e perseverar diante das adversidades. A Uber é mais do que uma empresa, é um símbolo de potencial humano e possibilidades ilimitadas. Enquanto o sol se põe sobre a jornada da Uber, podemos olhar para o horizonte com esperança e determinação. Pois, assim como a Uber desafiou as convenções e mudou o mundo do transporte, cada um de nós tem o poder de moldar o nosso próprio destino e fazer a diferença no mundo que nos rodeia. Esta é a verdadeira essência da jornada da Uber, uma história de coragem, inovação e a busca incansável pelo infinito. Assim, enquanto nos despedimos dessa jornada épica, é evidente que a Uber transcendeu os limites do mero negócio. É uma história de coragem, ousadia e determinação, uma história que inspira e desafia todos nós a sonharmos mais alto, a nos atrevermos a desafiar o status quo. Pois, como a Uber nos mostrou, quando ousamos sonhar grande, podemos transformar o impossível em realidade. Esse foi o vídeo de hoje, empreendedores, espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal, façam um comentário, compartilhe com um amigo que vai se interessar pelo assunto, deixe seu like no vídeo. E um grande abraço!